Gabriel Delany. As Vidas Sucessivas, 1889. Capítulo 7. A Evolução Anímica. Dispensai-me, senhores, se aparentemente me afastei do assunto que tenho a honra de vos apresentar, mas eu creio que convinha tratar com alguma extensão certas ideias, para conhecer com maior precisão o território em que nos colocamos. Comprovamos que a alma se encontra indissoluvelmente unida a uma substancialidade que contém, sob a forma de movimentos, todas as aquisições da sua vida intelectual e todo o mecanismo automático da vida vegetativa e orgânica. Chegou, pois, o momento de nos perguntarmos, de onde vem e como pôde adquirir as suas propriedades funcionais. Os filósofos espiritualistas dos nossos dias ocuparam-se muito pouco da origem da alma, e ainda que lhes tenha interessado muito o seu futuro, o mesmo não aconteceu com relação ao seu passado. Parece que os dois problemas estão unidos e que são iguais em mistério. Os teólogos puseram mais zelo em elaborar esta questão, que tem o seu fundamento na própria base em que descansa o cristianismo, ou seja, na transmissão do pecado original. As suas opiniões podem reduzir-se em duas principais. Assim, alguns admitem que Deus, manancial único e imediato das almas, cria em cada concepção uma alma especial para o corpo que se produz. Outros pretendem que tanto as almas como os corpos, emanam do primeiro homem, e que se propagam da mesma maneira, isto é, por geração. Esta opinião parece ser a da maioria. Tertuliano, São Jerônimo, Lutero, Malebranche e Leibniz, reconhecem esta doutrina. A minha opinião não está conforme com ela, pois parece-me que a própria razão rejeita a hipótese de que a alma possa ser gerada, e do mesmo parecer é o filósofo espiritualista e cristão Wollaston, quem se expressa da seguinte maneira no seu que se de la religion naturelle, esboço da religião natural. Dever-se-ia indicar claramente, diz ele, o que se entende por um homem que tem a faculdade de transmitir a alma, pois não é fácil compreender como o pensamento pode ser engendrado de forma idêntica aos galhos de uma árvore. Neste pressuposto, deveriam dizer-nos se a nova geração vem de um dos pais ou de ambos. Se é de um só, qual é? Se é de ambos, viremos a concluir que um só ramo será sempre produzido por dois troncos diferentes, do qual desconhecemos que exista um exemplar na natureza, e além disso, achamos muito mais natural estabelecer esta hipótese, tratando-se de crianças e plantas, do que referindo-nos a seres inteligentes, que são substâncias simples. Se a alma não provém dos pais, é porque pré-existe ao nascimento, o que nos leva a uma conclusão obtida pelo exame das propriedades do perispírito, e se admite que se pode encarnar uma vez, não se pode objetar logicamente que não se tenha realizado um número indeterminado de vezes. Se, por conseguinte, podemos encontrar na natureza uma hierarquia contínua entre os seres vivos, não há dificuldade em supor que tenha percorrido todos os degraus da escala de Jacob. A complexidade do organismo humano, que reassume todas as formas inferiores, não deve iludir-nos no que respeita à sua origem. Natura non facit saltus, disse Aristóteles, e as modernas descobertas deram-lhe razão. Nada aparece no estado completo, sem ter passado pelas fases transitórias, e o espírito humano seguiu provavelmente o mesmo processo de desenvolvimento contínuo, o qual não se destina a dotar o ser de novas propriedades, mas simplesmente isolar, catalogar a que contém em potência. Sob o ponto de vista fisiológico, a minha afirmação é corroborada pelas seguintes palavras de Cláudio Bernardi. 1. Se considerarmos, diz um animal colocado no topo da escala, o homem,
Por exemplo, encontraremos que possui todos os movimentos que observamos em seres menos perfeitos do que ele. Assim, estará na posse de fibras musculares e de um sistema nervoso no seu completo desenvolvimento, mas ao mesmo tempo produzirá movimentos sarcódicos e terá pestanas vibráteis, que são os órgãos de certos movimentos íntimos inconscientes. Por conseguinte, permitido afirmar que o animal elevado representa e reassume todos os que o precedem na escala das perfeições sucessivas. Mas no fundo não é na realidade mais elevado nem mais perfeito, pois não possui funções essenciais, residindo a diferença apenas em que estas funções no animal elevado estão melhor isoladas e se manifestam como uma espécie de luxo. Início da nota do redator. 1. Bernard Lestes Vivantes, Os Tecidos Vivos, páginas 722 e 102. Fim da nota do redator. Em outro lugar acrescenta, o animal inferior possui todas as qualidades essenciais que se encontram nos graus mais elevados da escala dos seres, mas essas ditas propriedades possuem-nas em estado confuso, e por assim dizer, em todas as partes do seu corpo. O animal mais elevado é simplesmente aquele no qual todas as funções estão isoladas da melhor maneira. Desde o macaco até o homem, diz o professor Richet, desde cão ao pássaro, do pássaro ao réptil, ao peixe, ao molusco, ao verme e ao ser mais ínfimo colocado nos últimos limites do mundo orgânico e do mundo inanimado, não existe uma transição brusca. Só há uma degradação insensível e, daí que todos os seres constituam uma cadeia de vida que parece interrompida em algumas espécies, porque ignoramos as formas extintas ou desaparecidas. Não só é impossível fazer do homem um ser à parte no reino animal, como esta impossibilidade existe também tratando-se de animais e plantas, por cujo motivo não se pode encontrar a profunda demarcação na qual antes se acreditava como artigo de fé. Desde logo, o senso comum discernirá ao primeiro golpe de vista, um carvalho, que é uma planta, de um cão, que é um animal, mas a partir do momento em que se trate de ir mais longe na análise até alcançar os limites da vida e examinar os seres mais distantes de nós, como o cão ou o lagarto, então já não se observarão caracteres que sejam próprios do animal e que por conseguinte faltam à planta. Em todos os seres vivos, o protoplasma é a base física da vida. Tudo que é organizado é constituído pela primeira forma que reveste o protoplasma, ou seja, pela célula, e a agregação destas, engendra os tecidos das plantas e dos animais. Todas as funções vitais são semelhantes: destruição e criação orgânica, digestão, respiração, sonho, sexualidade, ação dos anestésicos, tudo, em suma, demonstra a unidade fundamental dos organismos e das funções, apesar da diversidade aparente das formas. Do conjunto destes factos, os quais abraçam todas as grandes e essenciais manifestações da vida, resulta claramente que não existem dois planos de vida, um característico dos animais, e outro dos vegetais, mas sim que há um plano único para ambos. A conclusão rigorosa e exata das observações da fisiologia geral é a unicidade da vida, tanto nos animais como nos vegetais. Origem e filiação das espécies. Uma das principais conquistas deste século tão rico em descobertas grandiosas, foi o estabelecimento da teoria da evolução, permitindo-nos regressar através do pensamento até ao passado distante que se perde na noite dos tempos. Sem tentar encerrarmos-nos numa hipótese exclusiva, devemos admitir que os trabalhos de Lamarck, de Darwin, de Wallace, de Haeckel e dos sábios contemporâneos, têm alterado profundamente as antigas ideias sobre as nossas origens. Nós não acreditamos nos milagres das espécies que aparecem na Terra subitamente, sem antecedentes. Das entranhas do globo, exumamos os arquivos primitivos da humanidade, e neles aprendemos que, qualquer que seja o modo utilizado pela natureza para diversificar as formas,
É uma verdade que procedeu lentamente na sua seleção, e que foi gradualmente do simples ao composto, até chegar aos seres vivos que habitam hoje a Terra. O meu objetivo não se dirige para discutir as objeções que foram levantadas contra esta teoria, bastando-me assinalar que, no passado, encontramos séries contínuas que nos permitem relacionarmos-nos com as manifestações primordiais da vida. Na época atual não é possível ver criações arbitrárias, sem nenhuma ligação com as que as precederam, pois Pasteur demonstrou que nenhum facto conhecido pode ser explicado pela geração espontânea. Sabemos igualmente que a última conclusão das ciências naturais é que todos os seres vivos derivam uns dos outros por reprodução. Por último, os geólogos ensinam-nos que, durante os vários períodos geológicos, não têm ocorrido cataclismos gerais, mas que entre esses períodos houve uma continuidade absoluta. Da paleontologia inferimos que as espécies que atualmente habitam a Terra, não existiam noutras idades remotas. Os factos, diz Perrier, forçam a admitir que formas existentes na atualidade, embora diferentes das antigas, procedem destas por uma sucessão não interrompida de gerações, de modo que o transformismo fica demonstrado insensivelmente, e nem sequer pode discutir-se fora do domínio da ciência. Fisicamente, cada um de nós procede do protoplasma primitivo, e disso podemos convencer-nos remontando-nos à série ascendente dos nossos progenitores, em cuja filiação não existe a menor solução de continuidade. Início da nota do redator, Revue Scientifique, 27 de outubro de 1987. Fim da nota do redator. Todas as manifestações da inteligência ativa ou latente, desde os primeiros reflexos primitivos até as mais elevadas modalidades de atividade psíquica, observa-se nos seres vivos com gradação crescente, e por transições sensíveis, desde o macaco até o homem. A lógica obriga-nos a procurar no reino vegetal princípios da evolução anímica, pois a forma que adquirem e conservam as plantas durante toda a sua vida, implica a presença de um duplo perispiritual que preside às modificações e mantém a fixidez do tipo. A natureza, diz Wupia, 2, não estabeleceu uma linha de demarcação clara entre o reino vegetal e o animal. Os animais e os vegetais continuam-se por uma progressão insensível e com razão foram agrupados com o nome comum de reino orgânico. Início da nota do redator, 2. Wupia, Leçons sur le système nerveux, Lições sobre o sistema nervoso, página 39. Fim da nota do redator. A assimilação do perispiritual eletroímã de polos múltiplos cujas linhas de força desenhariam, não apenas a forma exterior do indivíduo, como também o conjunto de todos os sistemas orgânicos, parece ter passado desde o domínio da hipótese ou da observação científica. No dia 12 de maio de 1898, M. Stanojevic apresentou à Academia das Ciências uma comunicação contendo vários desenhos retirados da natureza, em que se demonstra que os tecidos são formados em virtude de linhas de força claramente visíveis. Um deles reproduz o aspecto de um ramo de abeto com dois nós, que desempenham o mesmo papel e produzem as mesmas perturbações que um polo elétrico ou magnético introduzido num campo da mesma natureza. O outro demonstra que a diferenciação se produz seguindo as linhas de força, e um terceiro representa a seção de um ramo de carvalho alguns centímetros por cima de uma ramificação. Nesses desenhos, pode ser visto, mesmo nos seus mínimos detalhes, o aspecto de um campo eletromagnético, constituído por duas correntes retilíneas cruzadas de igual intensidade e dirigidas no mesmo sentido. Estas observações parecem estabelecer a existência de um duplo fluídico vegetal, análogo ao que se observa no homem. Com efeito, existe algo nos seres vivos que não se explica pelas leis físicas, químicas ou mecânicas, e este algo a forma que afetam.
E não só as leis naturais não explicam as formas dos indivíduos, como também todas as observações nos incitam a pensar que a força plástica que edifica o plano estrutural e o tipo funcional destes seres não pode residir no conjunto móvel, flutuante em perpétua instabilidade que se denomina corpo físico. Seja qual for o valor de estas observações sobre a origem do ser pensante, a série animal vai ensinar-nos o progresso contínuo de todas as manifestações anímicas.